Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast Eu, Jesus e um Propósito. Hoje temos uma convidada especial, ela que canta muito, a cantora Valdilene, né? Isso mesmo. Valdilene, seja bem-vinda ao nosso podcast, a esse canal, que Jesus possa te usar hoje. Amém, Tiago. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês, aqui no Eu, Jesus e um Propósito. Isso. Para mim, quando eu recebi o convite, para mim foi uma honra. Eu nunca tinha participado de uma live ao vivo, né? A primeira vez. Olha só, graças a Deus. Antes de começar a nossa entrevista, já começamos. Eu quero agradecer a Joyce da Lembrei de Tu. Olha só que bonito. Ela fez, ó, tá com água, pessoal, mas ó, ela fez pra gente, veja só que lindo, essas canecas personalizadas. Veja só, olha o da irmã lá, que lindo também. Essa daqui é azul e o que a irmã Valdilene está é toda branca aí, com uns detalhes. E o legal é que atrás tem um propósito, tem uma mensagem de propósito. Cada uma tem uma mensagem diferente. Essas canecas são as nossas queridinhas, caneca do propósito. Vou deixar o arroba dela nos nossos stories, tá? Nos nossos links aí. Vai ter o arroba dela, você entra lá e confira as novidades dela. Bom, Valdilene, você é daqui de Sinop? De onde que você veio? Eu vim do Maranhão. Maranhão? Bem assim, ali? Isso. Só que quando eu aceitei Jesus mesmo, eu já estava em Peixoto, né? Peixoto. Olha só, que bonito. Como que foi a conversão da irmã? Eu cheguei em Peixoto em 97, né? Em 96 eu aceitei Jesus. 96? Ou em 98. 98? 98 eu aceitei Jesus. Mas assim, foi através... Eu tenho uma tia minha que já era crente, né? Hoje ela ainda continua sendo dirigente da sua direção. E aí, através dela, nós começamos a ir para a igreja. Que bacana. Houve muita dificuldade assim no começo ou você já aceitou Jesus e... Eu acho assim, quando a pessoa nasce com aquele chamado, não tem como você fugir do chamado, né? Não tem. Então, assim, eu nasci num lar católico, né? Meus pais são católicos hoje, meus irmãos homens são católicos. Sim. E as minhas irmãs mulheres são evangélicas. E aí, assim, eu sempre nasci nesse berço, sempre na igreja. Eu aprendi a cantar na igreja, participamos de coral na igreja, uma freira ensinou a gente a cantar. E desde então eu venho nesse intuito de cantar, sempre cantando na igreja, né? E quando eu cheguei aqui na igreja católica, ou aqui em Peixoto, a primeira coisa que minha tia fez foi levar a gente para a igreja. E lá eu me senti bem. As meninas da igreja, minhas amigas eram todas evangélicas, né? E eu acho assim, o que me encaixou foi isso. As amizades, né? As amizades. Isso. Assim, irmã, hoje o que a gente vê, que na realidade é o que a gente não vê, a gente tá tendo cada vez mais dificuldade. Uma grande parcela dos jovens que nós temos hoje são jovens geracionais, são filhos de crente. Uhum. Então, assim, hoje você já não vê com tanta frequência jovens convertidos. Você vê assim que é ali... Filho de crente. Exatamente. Sim. E cada vez mais difícil você ver esses jovens que saíram do mundo. Por que a irmã acha que está acontecendo? Porque na época da irmã, a irmã veio convertida, sim, né? Sim. Por que a irmã acha que isso está acontecendo? Eu acho assim que... Assim, tá cada vez até mais fácil, né? Tá cada vez mais fácil. Sim, hoje é mais fácil ser crente. Pra te falar a verdade. Na minha época de 98, quem viveu naquela época era mais difícil. Mas assim, a irmã é da época que não poderia andar de bicicleta? Sério? Não podia usar saia rachada, saia jeans mesmo, tinha que fechar todas as saias. Meu Deus. Usar saia longa. Usar saia longa, era proibido usar saia longa, viu? Era proibido? Era proibido usar saia longa, na minha época era. Oxe, mas a saia tinha que longa... usar a saia 4 dedos abaixo do joelho. Não era nem curta e nem longa, era no lugar certo. Tá vendo aí? E assim, eu lembro quando eu aceitei Jesus, eu tinha apenas 2 saias jeans. Eu vim do Maranhão naquela época da moda, do tchan. Então eu tinha muita roupa desse estilo, não tem? E quando Jesus me converteu, eu tinha vergonha de usar aquelas roupas. Então eu ia pra igreja com aquelas 2 saias jeans e um tênis.
Era a roupa que eu tinha, 2 saia jeans e um tênis. E essas 2 saia jeans eram de uma sobrinha minha que tinha me dado. Então eu ia pra igreja com aquelas 2 saia jeans. E aí teve um dia que eu ganhei. Eu ganhei uma saia longa. Não tinha rachado nenhuma saia. E eu ganhei essa bendita saia, fui pra igreja toda alegre com aquela saia preta. Quando eu chego lá, o pastor fala pro meu tio, manda ela cortar a saia. Eu tava me achando tão feliz com aquela saia. Meu Deus. Voltei tão frustrada, mas eu obedeci. Eu cortei a saia. Se fosse hoje, talvez. Hoje não ficariam. Hoje eu falo assim, a geração Nutella, né? Geração Nutella. Porque assim, nós no tempo lá passamos por muita coisa que hoje a pessoa não passaria, né? Você acha que... Eu lembro assim, um detalhe que eu lembro hoje, por exemplo, era proibido andar de bicicleta. Sim. E aí ele liberou andar de bicicleta feminina. Feminina, Meu pastor. Deus. Aí a masculina não podia. E meu pai, ele sempre teve essa ordem de mandar a gente fazer alguma coisa e tinha que fazer na hora dele. Meu pai e ele também. mandou eu ir no mercadinho da esquina, né? Vai no mercadinho comprar não sei o que, não lembro mais o que era. E eu coloquei uma amiga minha na garupa da bicicleta e fui na bicicleta dele, uma bicicleta masculina. Meu Deus. E quando eu cheguei bem de frente do mercadinho lá, estava eu, pastor, e o Jesus amado, e agora? Aí ele, todo alegre, Pai do Senhor, pastor. Ele fez de conta que nem me viu. Se fosse nos dias de hoje, teria desviado. Já teria desviado, Sim, já estaria com aguentava. complexo. Isso. Mas eu aguentei firme, é o chamado, né? O chamado. Como que foi assim que a irmã descobriu o chamado, o propósito de Deus? Eu congregava numa congregação bem pequenininha lá em Peixoto, né? E na época, o meu regente, hoje ele é regente da banda de música geral aqui em Sinop. Qual? O Adalberto. O Adalberto? Aham. Ele era regente da Umadepá lá. E aí a regente local me achou. Eles precisavam de uma cantora para solar os hinos. E a regente foi e indicou, a Valdilene canta. E aí ele foi e me chamou para cantar. Comecei a cantar. E comecei a solar todos os hinos da Umadepá. Eu solava. Comecei a solar todos os hinos. E aí começou a vir as pedras, né? Só ela canta. Nossa. Só ela canta. Mas, assim, teve um ensaio que uma jovem chegou e falou assim, se ela soubesse o tanto que ela cantava feio, ela não pegava no microfone. Tá, ela falou pra ti? Ela falou pra uma amiga minha. Pra uma amiga sua? E essa amiga minha veio em mim e falou, né? Meu Deus. Então, o que você tem contra fulano? Eu falei, nada. Ela falou assim, assim. A gente no baque, a gente sente aquele baque, né? Sim. E eu era nova convertida também, eu tinha um ano e meio, mais ou menos, de crente, né? Aí eu fui pra casa meio triste, meio cabisbaixo, e no mesmo dia tinha um culto de jovem. E naquele culto, Deus usou um jovem falar comigo. Ele falava assim, a tua voz não é a tua voz. A tua voz é a voz de Deus, falando na tua boca. Aí eu vi que, assim, lá atrás era o inimigo, tentando me entristecer, né? E naquele momento eu senti Deus, tipo assim, vai em frente. Vai em frente. É Deus usando a tua boca. Não pare. Você acha que se a irmã tivesse parado naquele momento, você acha que a irmã estaria aqui hoje? Não. De jeito nenhum. Frustrada? Não. Não teria. Mas assim, a irmã ficou frustrada com aquilo ali. Fiquei só assim, das 4 da tarde até as 8 da noite. Quando Deus usou aquele irmão pra falar comigo, eu caí por terra. Eu tinha que entender o meu chamado, né? Quem me chamou foi Deus, quem colocou o dom foi Deus, né? É assim, cada um tem um timbre de voz, tem um estilo de cantar. Isso é verdade. Isso é verdade. Irmã, como eu reajo às adversidades? Assim, as adversidades, ela vem para qualquer Sim. cristão. Sim. Seja ele pregador, cantor ou até um irmão do membro banco. de banco. Diz que membro de banco é prego, né? Sim. Mas assim, como um jovem hoje, porque assim, o nosso intuito aqui é mais focado, é lógico, para todos. Sim. Porém, aqui a gente tem um foco daquele que procura o propósito. Só que nessa procura de propósito, a gente se frustra. Como que eu vou reagir a isso? Como que eu reajo a essas adversidades? Quando o inimigo vem, martela, ele vem tentar nos derrubar, como um cristão ele reagiria hoje a essas adversidades? Eu te digo de certeza assim que é, em primeiro lugar, na fé e na intimidade com Deus. É na intimidade.
Porque assim, quando você não tem aquela fé e a intimidade com Deus, eles te jogam a pedra e você cai com aquela pedra, não tem? Mas quando você tem intimidade com Deus, você entrega para Ele, vai na frente. Mas Já passei por várias. sabe que a nossa geração tá cada vez mais difícil orar, né? Isso. E aí, como que a gente faz? Sabe que nós vivemos dias tenebrosos, porque assim, a oração, ela é como se fosse um combustível. E esse combustível é o que nos alimenta. Sim. E a partir do momento que você não tem mais esse combustível, você não reabastece, você acaba desfalecendo. Esfriando. É que nem a palavra de Deus. A partir do momento que você para de ler, que você para de estudar, você para de se alimentar. E é realmente o que acontece com a nossa geração. Nossa geração, infelizmente, eu falo isso porque eu faço parte dessa geração. E muito por causa disso. Sim. Infelizmente. Não que o aparelho seja algo ruim, tá? Longe de mim, tá querendo dizer isso, mas assim... o mau uso. O mau uso. Isso. É que nem o pecado. O pecado, o que é o pecado? O pecado é a transgressão daquilo que é bom. Sim. Quando Deus nos fez, Deus ele criou todas as coisas para um bom uso. A partir do momento que você utiliza ela para algo que não é da sua normalidade, então você acaba tornando pecado. Irmã, a irmã teve muito problema assim em aceitar a vontade de Deus para sua vida? Não, eu amava. Tanto é, quando o Senhor me fez uma promessa que eu iria gravar, né? Só que eu não via, na minha realidade não via de onde tirar, né? Aí teve um dia, lá em Peixoto, tinha uma oração de meio-dia até as 2 da tarde, tinha essa campanha. Como se hoje fosse a tarde da bênção, Sim. Né? Só que ela era meio-dia às 2. Meio-dia às 2. Só ia quem tava querendo mesmo, tava lá embaixo no pó. E eu comecei a participar dessa oração. E teve um dia que eu falei, Senhor, hoje eu vou para aquela oração para ouvir a tua voz falar comigo. Hoje eu vou. Hoje eu vou consagrar, eu vou fazer 30 dias de consagração. E fui com a garra mesmo, né? A partir de hoje eu quero ver o Senhor abrir as portas, o Senhor vai... Eu vou dar um jeito de ajudar Deus. Eu vou te ajudar a gravar o meu CD para cumprir a promessa. Aí eu ajoelhei lá de joelhos no banco e tal. E o dirigente levantou para cantar um hino, um corinho. Ele parou o corinho no meio do hino e falou assim, irmã Valdilene, eu já estava casado na época. Deus manda te dizer que não precisa da tua ajuda para cumprir as promessas dele na tua vida. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, olhe para ele. Aí eu falei, tá bom, Jesus. Então tá, vou continuar, né? E a minha promessa que Deus fez, de gravar, desse chamado, foi em ano de 99. Foi em 99, eu não estava nem casada ainda. E quando eu fui gravar o primeiro CD, já era em 2011. Meu Deus. 2011. Bastante tempo. 2011. Mas assim, eu acho assim, para tudo, do propósito, tem um processo. E você tem que passar por aquele processo, né? O processo que é o difícil, para você chegar no propósito. Mas assim, a maioria das vezes a gente não quer passar por esse processo. É isso, aí que tá o problema. Como é que você vai ensinar alguém a caminhar naquele propósito se você não tem uma caminhada para você seguir, um exemplo para dar? Na maioria das vezes, o processo, na maioria não, a realidade é que o processo, ele te faz com que você vire autoridade naquilo ali, naquilo que você vai desempenhar. Isso. Então, quando você tem um chamado de Cristo, você tem um propósito específico, então Deus ele vai fazer com que a sua vida inteira ela corra em uma trajetória para você cumprir aquele processo. E quando você vence aquele processo, então você ganha os trunfos. Tipo assim, você tem um chamado para cantar. Então assim, Deus vai direcionar a sua vida para que você seja uma cantora. Jeito.
E a realidade é que Deus ele vai fazer com que vale a pena você, com que aquilo que você faça seja prazeroso. Tipo, é um pregador. Se você tem um chamado para pregar, Deus vai fazer com que você, quando você estiver pregando, você realmente sinta orgulho daquilo que você está fazendo. Não um orgulho mal, mas assim, você olha para trás e você, nossa, eu sofri tanto para chegar aqui, até aqui. Eu não vou mais pecar. Eu não vou dar margem para o erro. Porque quando você recebe algo que é de mão beijada, como se diz o ditado, você larga também. Deixa o Léo, né, que fala. Não dá valor. Isso mesmo. Valoriza. É tipo aqueles filhos que não tem, recebe... Sim, tem de tudo. Tem de tudo, Tem né? de tudo. Geralmente não dá valor. E assim, como eu tinha um sonho de gravar, de cantar, assim, Tiago, o meu sonho nunca foi de ser famosa. Tanto é que quando eu fui gravar a primeira vez, quando eu gravei o CD, eu tive um pai mesmo que foi meu pastor do Nel, hoje já em memória, morreu de Covid. Sério? Mas hoje assim, ele no começo, desde quando eu aceitei Jesus, quando ele chegou lá em Peixoto, foi assim aquele pai que me agarrou. Quando ele chegou em Peixoto, eu estava disciplinada. Tinha cortado o cabelo, na época. Não podia. Nossa, irmão, você sofreu, hein? E como eu solava indo, todos, como a maioria dos hinos da Madepa, eu que solava, os líderes, foi no pastor do Nel pedir arrego, né? Pastor, ajuda a irmã Valdilene, ela sola os hinos, os pais dela não são crentes, ajuda ela. Então o que ele fez? Ele foi lá e disse, vamos tirar a disciplina da Valdilene. Aí eu tinha passado já 30 dias, era 90 dias, né? Aí eu tinha ficado 30 dias, ele foi e me tirou da disciplina. E aí, desde então, ele foi me ajudando, me orientando. Aí ele me levou para a sede, para ficar do lado dele, na sede. Desde então, já era da congregação. Quando eu casei, ele levou todos que tinham um cargo alto, tipo regente da Madepa, líder da Madepa, todos para a sede. E foi ali que eu tive um pai. Foi me instruindo, pastor, eu quero gravar um CD, vamos gravar. Pastor, o que você acha? Estou querendo fazer uma rodada de pizza para arrecadar dinheiro, vamos fazer. Aí eles faziam, gente, vamos comprar a pizza da Valdilene, não é porque a pizza dela era porque ela está precisando, é porque a pizza dela é gostosa, vamos ajudar ela a realizar um sonho. E ele fazia isso, falou para mim, tem. Quando eu fui gravar a primeira vez, ele me levou nas convenções, não me deixava pagar nada. Tudo por conta dele e da família dele, da irmã Joaquina, me levava como se fosse uma filha, não tem? Então, assim, quando eu gravei a primeira vez, ele me chamou numa reunião de jovens, que eu trabalhei com jovens lá em Peixoto durante, acho, 14 anos. Fui regente da Madepa durante esses 14 anos. E sempre ele ali, me instruindo em tudo, desde quando eu casei, né? E aí ele falou assim, quando eu gravei, ele me olhou numa reunião ali entre jovens, fazendo aquela palestra de jovens, ele olhou para mim e falou, Valdilene, Deus te chamou para ganhar almas através do teu louvor e não para ganhar dinheiro. E eu fui e levei aquilo ali tão... É isso aí, Jesus, que eu quero. Mas assim, hoje nós vivemos um mundo que tá meio diferente, né, irmã? Assim, as pessoas hoje fazem... Hoje não tem mais CD. Hoje não tem mais CD. Né? Hoje tá bem fácil. Hoje é single. Eu acho que a irmã gravou na época que tinha que... É o CD inteiro, né? Isso. Que era um horror de cara. Tem 2 CDs inteiros e um que era as melhores na voz de Valdilene, né? Ah, que legal. Eu tenho. Mas hoje, assim, o pessoal filtra muito. Aqueles louvores que agradam a maioria, né? Então o pessoal vai fazendo ali, mas eles já vai fazendo com um jeitinho. Não para agradar a Cristo. Não. Porque assim, se você olha, faz uma retrospectiva aí, você vê os louvores do passado. Eu gosto muito de Cassiane. Nossa, tem aquele lançamento Sementes da Fé. Sim, eu amava aquele CD. Eu acho que eu já escutei umas centenas de vezes. Mas hoje não, hoje você vê que os hinos são assim, um repertório mais com até pensado, né, para como ele vai te atingir, exato, como ele vai atingir no seu psicológico. Mas como que a irmã vê hoje esse mundo gospel? Porque assim, você vê artistas falando que é a indústria gospel, né?
Como que a irmã vê hoje? Será que... É complicado. É complicado. Quando eu fui gravar meu primeiro single... Não, o primeiro single meu eu gravei no Santidade. No segundo single eu já não queria mais gravar. Sério, mas... Pressão? Eu não queria mais gravar. Não sei, eu cansei. Tipo assim, já tinha gastado muito. Não era que eu queria ser famosa, mas eu não tinha visto o retorno, né? E aí, o que eu fiz? Eu larguei. E Deus colocou no meu coração de novo de eu gravar mais um hino. Eu falei, Senhor, que hino que eu vou gravar? Eu não quero um hino que... Só para alimentar o ego da pessoa, né? E eu comecei a orar a Deus, Senhor, me dá um hino que eu vou gravar e vai atingir almas para o teu reino. E aí eu comecei a entrar em contato com algumas pessoas. Nos meus primeiros CDs eu gravei do Anderson Freire, gravei do Fábio Souza, de Goiânia, da Bruna. São cantoras famosas, tem? E nesse último eu falei, Senhor, me mostra o hino, me mostra, e fui orando. E ele mandava hino, mandava um monte de gente, mandava hino, mas nenhum tocava. E nesse último que eu vim adorar, ele é o hino que eu queria. Quando ele mandou pra mim, eu falei, esse hino. Ele mandou só no violão, eu falei, esse hino. Ele falou assim, Espírito Santo, hoje não vim pedir nada, eu vim adorar. E expressar meus sentimentos, meu coração vou entregar. Vou deixar as minhas lágrimas falar. É um hino que toca na alma, né? E quando eu lancei ele, na época, eu vi que ele ia ser diferente. Tanto é que do Santidade pra ele, no meu lá tem 15 mil visualizações, né? Pra quem não é nada, eu não sou muito de divulgar. Tanto é que meu Instagram tem pouquinhas pessoas. Tem 1.700 e poucas. Eu não sou muito de internet. Tanto é que meu marido me enche, vai, faz vídeo. Comprou toda uma estrutura pra me fazer, mas eu sou meio tímida. Assim, irmã, como que a irmã compõe esses hinos? A irmã já compôs? Já compôs. Meus primeiros CDs, sim. Sim, mas hoje assim, eu não componho mais. É uma luz, brilha do céu, assim. É prova. Os meus hinos vieram no momento de prova. No meu primeiro CD mesmo, eu tenho um hino lá que eles têm um hino chamado de Provações. Eu estava na sala da minha casa com meu esposo, jantando, eu e minha filha mais velha. Ela, na época, tinha uns 2 anos de idade. E vi aquela angústia dentro da minha casa, do meu coração, né? Uma angústia terrível. Eu larguei a janta, fui pro meu quarto. E eu comecei a chorar a Deus, né? Comecei a chorar, chorava e não sabia o motivo que eu estava chorando, mas eu estava chorando. E aí o Espírito Santo falava assim... Começou a falar comigo no meu coração. E eu... Nossa... Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus igual eu tinha ouvido naquele dia, né? E aí ele falou assim, no meu coração, pega um papel e a caneta. Que eu vou falar contigo e com várias pessoas. Tanto é que na época muita gente cantava meu hino. Hoje eu tenho um fã, que ele é o filho da Márcia Simões. Ele mora fora dos Estados Unidos, né? Um jovem. E quando eu vim embora pra Sinop, eu topei lá no CD Evangelista. Nossa, irmão, eu sou fã demais. E ele cantava muito esse hino meu. E aquele Novo o Céu. E esse hino Provações, ele fala assim... Pra que ficar chorando desse jeito, achando que tua vida acabou? Seus problemas aumentaram, suas forças acabaram, e até murmuras, minha vida já não tem valor. E foi. A mesma coisa que Jesus estava falando comigo, eu falei e escrevi a letra. E eu vi assim, através do meu CD, Deus transformar várias vidas. Sim, irmã, a gente vive momentos de dificuldade. Até porque, assim, a gente é ser humano. O ser humano sofre, o ser humano... Em uma parte, eu tenho minhas objeções contra esse evangelho coach. É Sim. complicado, né? Você levar o homem acima de qualquer coisa. Só que Deus, a palavra de Deus fala assim, que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que a gente é pó. Por quê? Porque a gente sofre. Como ser humano, a gente tem as nossas fraquezas. E assim, o ser humano, ele sofre. Eu acho que muitas vezes, quantas vezes eu, assim, na ânsia de ouvir a voz do Senhor, eu
escutei e escuto até hoje. Hino. Mas assim, tem aquele hino que realmente parece que foi o Espírito Santo que foi lá com a caneta lá. Isso. E escreveu. Alguém já chegou assim, conversar contigo assim, relatar uma experiência sobre seu hino? Já várias. Sério? Várias mesmo. Viajei para o Paraná. E lá eu fui cantar numa igreja, não lembro que congregação que era. E eu estava contando um testemunho do meu hino. Eu não lembro qual era o hino que eu estava contando testemunho. De um hino que Deus tinha colocado no meu coração, né? E aí, quando terminou o culto, uma irmã tinha ido embora para casa dela e roubaram o carro dela na estrada. Assaltaram ela, né? E ela, no meio da estrada, ela falou assim: Deus, a cantora disse que Deus, através do hino dela, ia transformar vidas, ia fazer milagres e curas, milagres em vidas. E eu recebo essa cura, eu recebo esse milagre na minha vida, através do louvor da cantora. Eu quero receber meu milagre nas mãos. E acho que eu fiquei uma semana lá naquela igreja. Eu cantei sábado e cantei domingo. Isso foi no sábado. No domingo ela me chamou e falou: Valdilene, o meu carro está na porta da minha casa. Eu profetizei através do teu hino. E o carro está na porta da minha casa. O ladrão chegou e entregou o carro na minha casa. Meu Deus. Eu, graças a Deus, nunca passei por essa experiência. Espero também nunca passar. Irmã, nessa trajetória, já sofreu muita inveja? Sempre tem. Sempre tem. E como Todos os lidar lugares com tem. isso? Como eu lido com isso? Batendo? Não adianta você bater de frente, não adianta. Não adianta você bater de frente, que é complicado. Assim, desde quando igual eu te falei, desde lá de Peixoto, do começo, sempre foi. Tanto é que na experiência que eu te falei aqui, foi bem no comecinho, né? E eu lembro de um exemplo aqui agora, que veio na lembrança aqui, de uma pessoa. Ela disse que chegou a mudar da Assembleia de Deus, foi para um outro ministério, dizendo que só eu cantava lá em Peixoto. Que só o pastor Daniel chamava somente eu para cantar. Eu lembro de uma vez que eu passei por um problema difícil da minha garganta, nas minhas cordas vocais, passei por um cisto. E o médico tinha me proibido de cantar, né? Enquanto você não fazer a cirurgia, você não faz. Foi uma das maiores provações que eu tive na minha vida. É você querer cantar, a sua vida é cantar e não ter voz para cantar. E aí você chegava na igreja, o pastor do Valdilene, você pode cantar hoje? E isso aqui me queimava. Não tinha voz. Hoje eu tô rouca. Mas na época eu estava mais rouca ainda, não saía nada. E aí eu chorava muito. E nós estávamos nesse período nesse processo que eu estava, eu lembro que nós estávamos ensaiando para uma festa que tem em Peixoto. E eu era uma das cantoras oficiais na época que a minha tia tinha me colocado. Valdilene, você vai ser uma das cantoras oficiais. Eu falei: como que eu vou cantar? Sem voz? Baixa o tom, você vai ser a cantora. E eu lembro que num desses ensaios eu passei uma experiência assim, terrível, né? Eu lembro que eu estava ensaiando, estava com o microfone na mão, fazendo apenas a segunda voz, o contralto, né? E uma irmã chegou em mim, tomou o microfone da minha mão e falou assim: me dá o microfone, você não canta mesmo? Você não pode cantar mesmo? E eu não aceitei, né? Eu dei o microfone, fui para casa e eu falei: eu não aceito, Senhor. Não aceito porque é o teu chamado, é o teu propósito que tem na minha vida. E eu fui na campanha, fiz a campanha. Quando foi no domingo da mãe missionária dessa festa, eu lembro que eu acordei de manhã e falei: Senhor, eu quero meu milagre nesse dia. Eu não aceito essa doença em mim. E Deus já tinha me mostrado em sonhos que era uma guerra espiritual. Eu tinha visto um exército de demônios. No meu sonho eu via um exército de demônios e o maior que estava entre eles ele estava com uma espada na mão. E do meu lado, eu lembro que do meu lado eu via um exército de anjos. E na minha frente eu tinha um escudo. No sonho, né?
E eu lembro que ele se transportava de onde ele estava para perto, de frente comigo, e falava assim: a minha vontade é acabar com a tua vida, mas existe um ser maior. Meu Deus. E aí eu percebi que não era simplesmente uma enfermidade, era uma seta. Era uma seta. E aí eu não aceitava, fui pro joelho, e nessa manhã dessa festa, eu decretei a minha vitória. Quando o pregador me chamou para louvar o Senhor, eu falei: Senhor, é agora. E aí eu fui, levantei para cantar, e eu comecei a cantar aquele hino assim: quem impedirá o agir de Deus? Você vai dar a volta por cima, Ele cumpre o que prometeu. E eu recebi a minha bênção. Quando eu terminei de entregar, quando eu entreguei o microfone pro pastor Daniel, fui sentar, eu vomitei a enfermidade. Meu Deus. Vomitei. E hoje estou curada para a glória de Deus. Não passei pela enfermidade, não passei pela cirurgia. Pela cirurgia. Não. E o médico? O que o médico falou? Aí eu fui para Cuiabá. Fui para Cuiabá para passar pelo médico, porque já estava marcado, né? Tinha que passar pelo médico e para ele ver o que estava acontecendo. Já para marcar a cirurgia e tudo. Quando eu cheguei lá, que ele colocou aquela câmera dentro da minha garganta e falou: Valdinei, não tem cisto. Tem um calo seu que é de infância, e esse calo não sai. Que essa rouquidão minha, não é essa que eu tô hoje. Minha voz é meio grave, né? Sim. Então esse calo seu é de infância, ele não vai sair. O seu cisto não tá mais aqui. Pra honra e glória. Eu falei: doutor, você acredita em milagre? Sim, eu creio. Aí eu contei pra ele o que tinha acontecido. Eu falei: sinceramente, foi Deus. Ainda bem que não tem muito trabalho, né? Pra convencer o médico, né? Porque geralmente o pessoal não acredita muito nessas coisas. Mas assim, contra fatos não há argumento. Sim. Não tem. Você vai questionar, né? Mas assim, um conselho para um jovem que está iniciando a sua vida ministerial, seu propósito, principalmente como a irmã é cantora, mais focado para o ministério de louvor. E de repente passa por uma situação dessa que a irmã passou, uma aprovação dessa magnitude, que é uma aprovação que é casos de um milagre. Um conselho que a irmã daria? Em primeiro lugar, como eu te falei, é a fé. Nunca perder a fé. Por mais que ela seja assim, do tamanho de um grão de mostarda, você nunca perca ela, né? Eu lembro que quando eu estava passando por essa enfermidade, de várias formas o inimigo quis me desanimar, né? E aí eu entrava todo dia, de meio-dia, no horário que eu almoçava e ficava sozinha em casa, eu entrava no meu quarto e eu colocava um hino de propósito para aquela oração. E meu hino de propósito era aquele: se eu não conseguir falar, entenda as minhas lágrimas, meu gesto mais sincero está no meu olhar, está no meu olhar. Era um hino que eu cantava dele toda a tarde. Durante a minha oração era esse hino. E assim, é fé. Eu nunca perder ela, por mais que eu esteja bem minúscula. E uma coisa assim, que eu sempre, em todo o período de provação que eu tive, o Senhor nunca te deixa só. Por mais que você muitas das vezes pense assim: será que Deus está aqui? Ele nunca te deixa. Nunca te deixa. Às vezes uma palavrinha: Senhor, fala comigo hoje. Você lê a Bíblia. Você abre a Bíblia e está lá. Jesus fala contigo através de uma palavra, de um hino, de um versículo. De apenas abrir, na época era Orkut, abri um Orkut, eu falei: Senhor, fala comigo. No Orkut, Deus tinha alguém falar comigo. Tinha um scrap lá. Sim, desse jeito. Eu passei assim por vários tipos de provações que hoje, se eu fosse olhar para trás, eu disse: não era para eu estar aqui. Quando eu gravei a primeira vez, eu saí divulgando. Como não era conhecido, eu saí divulgando de cidade em cidade. Ligava pro pastor, ligava pro amigo, me indica para mim cantar. E aí eu fui cantar numa determinada cidade, não era cantora oficial. Eu fui apenas para divulgar. Se tiver oportunidade para cantar, eu canto. Se não, não canto, né? Tá certo. E eu fui. Quando cheguei lá, eu cantei um hino. Aliás, no sábado eu não cantei, já tinha uma cantora oficial. Mas mesmo assim eu consegui vender o CD para suprir a necessidade de voltar para casa. Para pagar para mim nas passagens, né? No domingo de manhã eu cantei 2 hinos. E aí quando foi do domingo
À tarde, a dirigente falou, Valdirene, eu vou te chamar para cantar à noite. Aí eu falei assim, irmã, fique em paz. Se tiver oportunidade, eu já cantei. Eu estava toda alegre porque eu tinha cantado de manhã, né? E aí eu fui. Quando foi domingo à noite, fui pro culto, não cantei, fiquei tranquila. Só que quando terminou o culto, a bomba veio. Ela veio em mim e falou assim, ô, irmã Valdirene, me perdoe. Porque eu não te chamei para cantar. Eu falei, não, irmã, fique em paz, eu já cantei de manhã. Ô, irmã, o pastor falou que não era para você cantar. Meu Deus. Que aqui você não ia cantar hoje à noite. Aí eu acabei o culto. Parece que acabou o mundo para mim, não tem? E foi a primeira viagem que eu tinha feito. Divulgando o CD, né? E aí eu fui para casa do amigo que eu estava na casa dela, eu chorei muito, no dia fui embora. E dentro do ônibus eu falei assim, Senhor, eu tenho 2 agendas ainda desse final de semana para ir. Se o Senhor não falar comigo lá naquele determinado lugar, eu não canto mais. Meu Deus. Eu não vou mais sair para cantar. Eu vou cantar normal, mas para viajar para cantar, para divulgar o meu CD, eu não vou mais não. E aí eu chorei muito, fiquei muito angustiada, sem entender o porquê que o pastor tinha falado aquilo, né? E eu fui embora. Fui cantar numa cidade aqui próxima. Aí eu cheguei lá, cantei no sábado, cantei no domingo. No domingo à noite, na hora do pastor me apresentar, lá eu era cantora oficial, né? Na hora do pastor me apresentar à noite, ele falou assim, irmã Valdirene, nós ficamos esse final de semana inteiro, nós tivemos tempo nem de conversar para tomar um café, nem conversar, mas Deus sabe todas as coisas, né? Eu falei, amém, pastor. Mas Deus sabe de todas as coisas, né, Valdirene? Eu falei, amém, pastor. E falei, Jesus amado. Então, Valdirene, o Senhor me mostrou. O Senhor me mostrou e manda te dizer que Ele viu a tua aprovação naquele lugar onde você foi cantar. Deus ouviu a tua angústia e viu a tua aprovação. E Ele manda te dizer que Ele fechou o coração daquele homem para te provar. Desse jeito. Para te provar. E Deus manda te dizer que Ele é contigo. Para mim, acabou a mágoa daquela que eu tinha. Ficou uma mágoa tão grande daquele pastor. E aí acabou, naquele momento acabou. Fiquei em paz. E assim, são várias. E até hoje. Eu acho que a parte mais difícil, porque assim, vem de alguém que você não espera. Não. Ou de alguém que não poderia Sim. fazer isso, entende? Se vem de alguém, sei lá, de qualquer outra pessoa ali, companheiro que você tem, beleza, mas vem de uma patente tão alta, Sim. de alguém que teria que te cuidar, Ajudar, né? Tá começando agora. Aí vai lá e te dá uma E eu fiquei me questionando, mas Senhor, o que foi que eu fiz? Minha roupa tá adequada. Fiquei assim questionando, mas Deus sabe de tudo, né? Sabe. Valdirene, e como que a irmã faz para conciliar? Porque assim, uma cantora, hoje quem tem um ministério itinerante sofre muitos desafios, né? E um desafio desse é as viagens. Como que a irmã concilia isso? Porque a irmã é casada. Então, esse conciliar eu vou te contar lá no comecinho. Quando eu conheci meu esposo, como eu não era crente, da minha casa só era eu que era crente. Então eu orava para Deus, Senhor, me dá um esposo que me ensina a ser crente. Que me ensina a caminhar, porque não tem ninguém que me ajuda. Aí... Deus está falando com alguém. E aí eu comecei nessa oração, fui numa campanha. E nessa campanha das 10 às 11, por isso que é bom você ter intimidade com Deus, desde quando você é jovem, tem? Tanto é que ainda hoje, desde quando minha filha estava no meu ventre, você deve conhecer ela, a Sara. Hoje ela é uma jovem da igreja, ela é solozinha da Alma Decé e tudo. Desde quando ela estava no meu ventre, eu já orava pelo esposo dela. Nossa! Já orava. Senhor, manda um esposo crente para minha filha, que vai ajudar ela a ser crente também, um esposo. Então, aí nessa campanha eu falei, Senhor, me dá um esposo que me ensina a ser crente. E eu levanto a minha cabeça naquela campanha de oração, eu levanto a minha cabeça e o jovem levanta e sorri para mim. E meu Espírito Santo fala, é ele. Nossa! Desse jeito.
Não, mas peraí, vocês estavam orando? Nós estávamos na campanha das 10 às 11 da noite. Sei. Depois do culto sempre tinha essa campanha. É uma campanha da igreja inteira, né? E o jovem ficava. Como meu pai não deixava eu ir para casa sozinha, juntava aquela turma para me levar em casa. Sei. Aí, nessa oração, eu lá de joelho, lá dos jovens e tal, ele sentado nos adolescentes, na época ele era líder de adolescente, jovem, e eu sentado nos jovens ali. E eu orando, Senhor, me mostra, me dê alguém e tal, tal. Porque eu já tinha noivado uma vez. Eu tinha noivado uma vez com 16 anos, e quando eu orei eu vi que chegou uma amiga minha, já que nós estamos falando para jovem, vamos falar, né, do começo, né? Vamos incentivar o jovem a orar. Então, eu era nova convertida e eu comecei... Chegou uma jovem e falou assim, Valdilene, você já orou para Deus confirmar o teu casamento? E eu já estava noiva. E eu falei, e tem que orar? Tem que pedir? Ela tem que pedir para Deus confirmar teu casamento. Eu falei, então tá bom, eu vou orar. E eu comecei a orar. E eu, nesse período de oração, eu falei assim, Senhor, se for da tua vontade o meu casamento com aquele jovem, vai unir mais. Se não for da tua vontade, nós vamos ficar 30 dias sem se falar. Naquela época não tinha celular, era telefone fixo e carta. E aí, nesse período aqui, nós ficamos 30 dias. Nem ele mandava carta, nem eu mandava carta. Nem ele ligava, nem eu ligava. E com 30 dias certinho, nós ligamos, terminamos, não gostamos um do outro. Simplesmente não deu certo, né? E aí, foi quando eu comecei a orar para Deus, me mostrar o meu esposo. Eu falei, eu quero um esposo de verdade que me ensine a ser crente. Porque depois eu tinha descoberto que o meu noivo, na época, ele estava excluído da igreja. Meu Deus. Ele morava em outra cidade. É complicado, viu? Ele morava em outra cidade. Aprontava mundos e fundos lá fora. E eu aqui, né? Então, vamos correr aqui um tempo. Aí, eu comecei a orar. E Deus só me mostrou ele, né? Comecemos a namorar, tudo certinho. Veio as provações do noivado. Deus abençoou meu casamento. Não gastei com nada, Tiago. Dentro de uma semana, eu falei, pastor, dona, o meu sonho é casar na igreja. Mas eu não tenho condições. Então vamos, Valdilene, vamos casar só no civil. Então tá bom. Dentro de uma semana, eu falei, Senhor, meu sonho é casar na igreja. Eu quero casar na igreja. Dentro de uma semana, Tiago, o Senhor me deu o vestido, deu o terno pro meu esposo, deu a janta, deu a casa, deu os móveis, deu tudo. Até a aliança que eu uso ela hoje é dada. Ganhei. Sério? Nossa. Quando Deus está no propósito. Quando você está no caminho que Deus trilha para você andar e você não olha nem para a direita nem para a esquerda, Deus abre, vai abrindo, não tem? E aí eu casei, meu esposo hoje, ele me auxilia muito. Meu esposo hoje ele não tem. Aí tá. Aí quando nós começamos a viajar para gravar o CD, ele tinha vergonha de ficar na porta da igreja, divulgando, não tem? Ele falou assim, não, isso não é para mim não. Eu sou vendedor, ele vende, ele é vendedor e tudo. Tem uma lábia para falar e tudo, para vender, mas esse aqui não é para mim não. Então, assim, ele falava assim, o chamado é teu, né, meu? Então, a partir de hoje, você vai sozinho. Você vai e eu vou aqui, vou ficar trabalhando para suprir as necessidades. Porque eu coloquei no meu coração, não vou cobrar para cantar. Se vir a oferta, uma oferta voluntária, amém. Se não tiver, o meu esposo está lá em casa me suprindo a minha necessidade de vestir, de calçar, de comer, além de Deus, né? Que é ele que abençoa. E aí... Ele sempre foi assim, ele nunca viaja comigo. Muito raro ele viajar. Então ele tá aqui, amor, surgiu uma agenda assim, assim, assim. Amém. Que bênção, né? Eu acho assim, porque você vê uma das grandes dificuldades é quando o parceiro não apoia o propósito do seu companheiro. Isso, e ele sempre me apoiou. Ele sempre apoiou, olha só. Em tudo, para gravar junto, para tudo. Tanto é que a Sara, na época, era bem pequenininha. E eu viajava, fazia viagens longas. Eu fiz uma turnê que hoje não faço mais. Não tenho mais coragem de fazer. Eu fiz uma turnê para o Paraná de quase 30 dias. E a Sara, na época, era pequenininha. E ele ficou com ela e eu viajei, fiz essa turnê toda. E ele cuidava dela. É difícil porque quando você tem um relacionamento assim, o seu companheiro ele tem que aceitar. Mas assim, irmã... A irmã falou sobre que a irmã orou, mas assim, vamos voltar para esse assunto aí. Tá curioso. Eu acho que esse assunto aqui é bacana. Vai render. Vai que eu pego algumas informações. Sim. Aqui. Não, mas a ideia é isso, gente. Isso aqui a gente tá aqui para aprender. Isso Sim. aqui é para compartilhar informações.
Experiência, E viu? experiência, nada melhor do que aprender com alguém que tem Sim. bem mais experiência Sim. que você. Irmã, sobre você orar, como você descobre se é a vontade de Deus? Porque, assim, muitas vezes, eu falo por experiência própria, tá? Assim, eu já vi muitos casos que, é de Deus, confirmou isso, confirmou aquilo, mas não deu certo. Assim, existe um meio para você, tipo um passo a passo, faça isso, aquilo e você vai ter a confirmação. Existe um meio? Então, quando Deus falou no meu coração, é Ele, aí, não sei se foi no mês de setembro, outubro, mais ou menos, que Deus estava colocando no meu coração aquele amor por Ele, né? Logo assim, ele era bem crentão na época, bem fechadão. Quase as meninas não tinham essa intimidade de chegar perto dele, né? E aí, eu falei, Ele, Senhor, Ele é chato. E aí, eu precisava em dezembro, uma amiga minha ia cantar, eu ia casar. E ela me chamou pra cantar um hino, só que eu ia cantar um hino, acho que se não me engano, de Cassiane Jarini, eu precisava da voz do homem. E aí eu falei, o único jovem que cantava na congregação era ele, né? Aí eu falei assim, Helder, eu vou cantar um hino no casamento da Nicéia e eu preciso de uma voz de um homem pra cantar comigo. Você canta comigo? Ele canta. Aí nós começamos a ensaiar e tal. Ele levou o som, ele tinha um som. Ele tinha o quarto dele já era próprio para casar, era uma cama de casal, já tinha praticamente tudo no quarto dele, né? Geladeira, fogão, tudo. Aquele homem, assim, que queria casar mesmo, tem? E aí ele levou um som dele lá em casa para eu aprender o hino, levava aquele monte de CD e tal. Aí até meu tio chegou uma vez e falou assim pro meu pai, Cícero, aquele Santo Beli que reza. Porque ele chegava com som, chegava lá em casa com porta-CD, aqueles monte de caixa de CD pra mim ouvir e tal. Prestativo, sim, ele, né? E ele viu que eu não tinha, né? Eu gostava de cantar, ele trazia pra mim ouvir, ficava 15 dias com o som dele lá em casa. E aí nós começamos a ensaiar, né? Pra cantar, cantamos juntos. E desde então, desse ensaio, começou a surgir entre nós dois um carinho. Começamos a se falar, ele vinha deixar eu em casa. Aí até que ele teve coragem de chegar no meu pai, pedir namoro. Seu pai era muito bravo? Não, só que assim, pra sair era só com os outros jovens, nós nunca ficávamos juntos, saía só nós dois. E pra namorar era só em casa. Tanto é que nós namoramos 1 ano, e 1 ano era lá em casa. Sentado na calçada, na área, a janela tava aqui, nós sentados aqui e meu pai ali atrás. Ai, E essas aí, coisas. assim, aí foi seguindo. E aí, assim, quando nós estava querendo noivar, eu falei assim pro meu esposo, nós vamos fazer um propósito com Deus e pedir para Deus confirmar o nosso casamento, se realmente é dele, né? Enquanto isso, já estava tudo dando certo, né? E vamos pedir para Deus confirmar o nosso casamento, se realmente é ele que está no controle de tudo e tal, e quer que façamos isso, então tá bom. Entramos na campanha de oração, eu e ele. E nessa campanha de oração, veio uma aprovação muito grande. A ponto de eu falar assim... Minha mãe dizia assim, meu pai não vai... Valdilene, termina com ela, não vai dar certo. Foi assim, levantaram uma calúnia entre nós dois, né? Na época. E aí não tinha como provar, porque era... Tinha porque nós só namorávamos na frente, ali em casa, né? Nunca saía junto e tal, né? Mas o ruim da calúnia é o falatório, né? E vim de uma pessoa que é da tua família falar aquilo, né? E eu lembro que essa prova estava tão grande que eu cheguei na casa da minha irmã, eu limpava a casa dela toda... Acho que no dia de sábado eu ia limpar a casa dela. E naquele sábado aquela prova estava tão grande, tão grande, tão grande. E eu cheguei naquele sábado para falar com Deus, angustiada mesmo, a ponto de querer fazer coisa ruim comigo mesmo, tem? E eu cheguei na casa da minha irmã, ela tinha umas... Na casa dela, meu cunhado mexia com o motor. E ele tinha várias correntes penduradas na parede, né? Na área da casa dele. E eu falava assim... Minha prova tá tão grande que eu queria acabar com aquilo que estava dentro de mim, não tem? E o diabo falou no meu ouvido. Pega a corda, pega a corrente e se enforca. Falou isso.
E aí eu larguei a vassoura, larguei o rodo e saí correndo. E quando foi no domingo, que ia acabar o nosso propósito de oração, né? A primeira vez que Deus estava falando comigo que eu ia gravar um CD. Que eu ia viajar, que Deus ia me usar. Foi no domingo. Num sábado, o diabo tinha falado no meu ouvido. Tirar a vida. Aí quando foi no domingo, nós fomos nesse ensaio e tinha a confusão tinha feito lá no almoço, em família e tal. Meu pai mandou chamar um Word lá em casa para ele confirmar da boca dele se realmente tinha acontecido alguma coisa, se eu estudou a minha palavra de homem. Não aconteceu nada. Nós estamos num propósito e tal, então eu confio em vocês. E fomos. Quando foi no domingo, nesse domingo de ensaio, naquela época tinha um ensaio, todo final de culto tinha um culto relâmpago de jovens, que era para descobrir talento, né? Quem pregava, quem cantava, para ensinar a cantar, ensinar a pregar. E naquele ensaio, ficou um ensaio pesado, que o ensaio não foi para frente. Ficou um ensaio terrível, não foi pro ensaio. Aí, em cima da hora, o líder, vamos fazer um culto relâmpago aqui? Vamos fazer um culto relâmpago. E nesse culto relâmpago, Deus usou 3 pessoas para falar comigo. Vamos ouvir a irmã fulana. Ela levantava e nós não tinha, ninguém sabia do que tinha acontecido entre eu e ela, e o propósito entre nós dois, né? Vamos ouvir a irmã fulana, vamos, ou a palavra. Ela levantava, Deus falava com ela, ela dava a palavra dela, no final ela falava, e lá em mim falava assim, confirmando o que estava acontecendo comigo, né? Eis que tem um chamado na tua vida, vou fazer isso e aquilo, fui falando. Vamos ouvir o jovem fulano. Ele levantava e Deus usava ele falar de novo. E no terceiro, Deus usou uma irmã e falou assim, eis eu confirmo hoje o que tu tem pedido. Aí eu falei, Senhor do céu, que Deus tremendo. Aí eu falei, vou tirar a prova e chegar lá em casa. Aí eu falei, pai, eu quero que você me responda uma coisa. O senhor ainda quer que eu continue o noivado com o Helder ou nós terminamos? Ele disse, não, você pode continuar. Que eu falei, se a minha prova que eu vou tirar contigo hoje, se realmente é de Deus, é esse. Eu vou perguntar pro meu pai e se ele responder que é sim, é sim. E se ele responder que é não, é não. Dito e feito. Meu Deus do céu. Na realidade, a maioria das pessoas começam um relacionamento e assim, e começa a orar, Senhor, confirma, mas tem que ser ele. Do jeito dele, isso. Confirma com ele, não quer saber a vontade de Deus. E é na onde que as pessoas se frustram, porque muitas vezes a vontade de Deus... Não é o querer teu. Exato, não. O seu querer não é a vontade de Deus. E na maioria das vezes as pessoas se frustram. Irmão, a gente já tá quase que no final. Eu queria que a irmã passou rápido, né? Vixe. Queria que a irmã deixasse uma mensagem, porque assim, com base nesse testemunho, porque a irmã falou que a irmã sentiu vontade de tirar a própria vida. E hoje nós vivemos dias muito turbulentos. Inclusive, pessoal, a nossa próxima série vai ser Crise de Identidade, tá? Você não perca. Teremos uma pessoa super especial que vai falar um pouquinho sobre esses complexos que nossa juventude e nossos adolescentes vivem. Porque não é fácil. Eu me incluo, porque eu ainda sou jovem, tá? Não vou falar a minha idade, mas assim, é difícil pra gente, principalmente para um jovem solteiro. A irmã que casou com 17 anos. 17 anos. E naquela época tinha um celular? Não. Não tinha celular. Hoje, eu falo assim, eu costumo dizer que com isso daqui, é cada vez mais difícil você ser jovem. Assim, jovem dentro da igreja. Por quê? Porque isso aqui está dentro da sua casa, está dentro do seu quarto, está na sua mão. Sim. Então, assim, fica cada vez mais difícil, porque você vai procurar um versículo bíblico, aparece uma foto qualquer ali que, meu Deus do céu. Entendeu? O inimigo está utilizando cada vez mais formas agressivas de tirar o jovem da presença. Exatamente. E assim, irmã, o que a irmã tem a falar sobre esses complexos que nossa juventude vive? Fica aberto, tá, irmã? Pode citar um versículo bíblico. Eu vou ler aqui no capítulo, no livro de Romanos, esqueci meu óculos,
no livro de Romanos, capítulo 8, e o verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Em algumas Bíblias ele está escrito por seu propósito. É assim, não é fácil ser jovem hoje. Nem adulto hoje, crente, não é fácil, acho que... Mas, assim, o segredo é sempre você olhar para Deus, Thiago. Não desistir. Eu lembro que... Falta quantos minutos para terminar? Não. Eu lembro que eu fui... Mais um exemplo de vida, né? Eu lembro que eu fui cantar... Na época eu morava em Cláudia, e eu estava passando por mais uma provação daquelas mesmo difícil mesmo, mais uma calúnia que tinha levantado contra mim. Nesse contexto de cantar, tipo, só ela canta. E eu tava com tanta vergonha do pessoal da igreja, que eu falei, Senhor, eu não tô desviada, mas eu não tinha força para ir pra igreja, por causa daquela calúnia, né? E eu, no meu horário de meio-dia às 2, como eu sempre falei, que é o horário que eu sempre tô ali falando com Deus, eu orava todo dia, eu entrava no meu quarto e falava assim, Senhor, eu não tô desviada, mas eu tô com vergonha da igreja, da proporção do que o povo tá falando, né? E aí eu falei, Senhor, não tem como eu provar, mas o Senhor vê tudo. E aí eu comecei a falar para Deus, né? Para Ele ser o meu advogado naquela... Aí passou tudo, Deus resolveu, falou comigo dentro da igreja, me honrou, glória a Deus por isso. Mas eu fui com aquela angústia dentro de mim, aquela coisa ruim. E eu estava com a agenda para cantar na Uma de Só, em Sorriso. Quando chegou em Sorriso, eu falei, Senhor, enquanto eu estiver te louvando o teu nome, cura vidas, mas ao mesmo tempo cura o meu. Porque eu estou ferida, né? E aí, eu lembro que eu louvei o Senhor durante, acho que foi sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Tiago, o meu Facebook choveu de testemunho de jovens. Com testemunho de vida de suicídio, crise de ansiedade, a ponto de desistir da igreja, de sair da presença. E com os meus testemunhos que eu contava durante eu contava, Deus tocou no coração deles para não desistir, para não tirar a vida. Entendeu? Então, assim, por mais triste que esteja a tua história hoje, a situação que você esteja passando, tem alguém pior. E através do teu testemunho de vida, Deus muda a vida. Eu lembro que quando eu estava lá em Peixoto, o pastor Dunel falou, tinha uma escola de adolescentes, na escola dominical, era separado da igreja. E na escola dominical lá, durante esse encontro, o professor perguntou para os jovens, quem você espelha, quem você quer ser quando você for jovem, quem você espelha? E a maioria dos rapazes, dos adolescentes, de 11 a 13 anos, de 11 a 14, eles falavam assim, eu quero ser igual o pastor Dunel, eu quero ser pastor igual o pastor Dunel. E as meninas diziam, eu quero ser doutora, eu quero ser advogada. E as meninas, a maioria queria assim, eu quero ser igual a Val. Eu quero ser igual a irmã Valdilene. Eu quero cantar igual a irmã Valdilene. Aí o pastor Dunel me chamou assim, Valdilene, não é para alimentar o teu ego. É para você orar a Deus e sentir temor a Deus. Porque através da tua vida, do teu testemunho de vida, está mudando vida. Entendeu? Então eu levei isso para mim. Senhor, não é o meu querer, é o teu. Não é a minha vontade, é a tua. E até aqui o Senhor tem me ajudado, né? As pessoas não se dão conta que aquela passagem que a Bíblia fala assim, que a gente está cercado de um tão grande número de testemunho, ela é tão forte na nossa vida. Sim. Porque através do seu comportamento, isso você mesmo. Influenciava pessoas. Às vezes você pensa que ninguém está te vendo. Ninguém mas tá tem gente te vendo. Tem gente te vendo, assim. E você, querendo ou não, você é um espelho para essas pessoas.
E quando você faz alguma coisa errada, você acaba transparecendo a fraqueza. Desse jeito. Na Bíblia, a gente temos a história de Davi. Davi, quem era Davi? Um rei, um homem poderoso, sabe? Um homem que até hoje ele nos inspira. E assim, quando ele pecou, ele colocou em xeque toda aquela autoridade que Deus tinha concedido para ele. A ponto de o profeta Natan chegar para ele e falar assim, trazendo uma mensagem de Deus, falar assim: olha, Davi, o que você fez escondido, vão fazer na sua família à vista de todo mundo. Então assim, Davi, ele não tinha conta, ele não se dava conta que ele era um exemplo. Tanto que o que ele fez, o tanto que ele lutou para poder encobrir o pecado dele, porque ele tinha medo que aquilo ali se espalhasse, e foi inútil. Sim. E de fato, quando espalhou, o preço veio. E depois aconteceu tudo aquilo que a gente sabe. Todas aquelas coisas terríveis com a sua família. Irmã Valdilene, assim, eu sou muito grato por você ter aceito o nosso convite, tá bom? Eu que agradeço, viu? E a gente tá no começo, mas assim, Deus está abençoando demais. Demais mesmo. Amém. E você que está nos assistindo também, ajuda a divulgar esse podcast. Ajude a divulgar nosso canal, essa página, porque eu tenho certeza que quando você divulga, você é abençoado. Porque você compartilha conosco um pedacinho dessa bênção. Porque Deus, ele sempre abençoa aqueles que abençoam. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Então ajuda a divulgar, porque mais pessoas irão ouvir essas vozes. Vozes como a da irmã Valdilene, como do nosso pastor, querido pastor Alexandre Torres, que passou aqui, e de outros mais que passaram aqui também. São pessoas que vêm aqui trazendo algo de Deus para a sua vida. E assim, eu peço que você nos ajude. Você não está divulgando o Thiago, não, você está divulgando o canal Eu, Jesus e um Propósito. Porque assim você vai fazer com que mais pessoas encontrem o seu propósito e seja abençoado. Amém? E eu quero mais uma vez agradecer a Joyce, tá? Lá do Lembrei de Tu. Ela que nos mandou esse lindo presente, essa caneca do propósito. Gente, em breve a gente vai estar sorteando, tá bom? Então acompanhe nosso canal, que a gente vai estar sorteando, e quem sabe você também vai receber uma caneca abençoadíssima na sua casa. E linda, hein? E linda, Bem linda. chique. Qual que é? Esse daqui é a frase, ó, veja só. O propósito é a bússola que guia cada passo em direção ao destino desejado. Irmã, leia aí os... Isso aqui é muito bonito também, ó. Quando o propósito é claro, as decisões se tornam simples. Olha só. E falando em Foca, hein? decisões, pensa numa coisa difícil de se tomar, mas quando você tem um propósito bem definido, realmente vai se tornar simples. Bom, muito obrigado, tá? Deus te abençoe. Amém, meu Thiago. Tá Que Deus comece. Eu louvo a Deus pela tua vida, pela vida de quem está envolvido aqui nesse projeto, porque assim, eu vejo Deus aqui. Através desse trabalho, Deus está tocando em corações lá em casa. Com certeza. Inclusive, gente, eu já recebi testemunho, tá? No direct, de gente falando assim, olha, Deus tem falado comigo através dessas lives. Assim, aparentemente pode ser um número pequeno, mas assim, Deus fala. Sim. E se tocou no coração de uma pessoa, já é motivo da gente glorificar se encher Deus, de né? alegria. Amém, gente? Muito obrigado, tá? Por vocês terem nos aguentado até agora. Já deu 1 hora de live. Mas, ó, gente, brigadão. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. E até o próximo episódio. Amém? Tchau, tchau. Tchau, gente. Deus abençoe.